Nós vamos, queridos, discorrer nesses minutos sobre o chamado pastoral. Sem uma compreensão do chamado pastoral, sem uma compreensão sólida do que é o ministério pastoral, tanto da parte do pastor, como da parte da igreja, não tem como uma igreja se solidificar. É importante que uma igreja entenda o ministério pastoral e que os pastores entendam a excelente obra para a qual foram chamados. Se houver alguma não compreensão dessas afirmações de Paulo, que nós vamos ler nessa carta e na seguinte, então nós criaremos ou edificaremos igrejas frágeis. Igreja, ela é composta, a igreja local agora, ela é composta de ovelhas e de pastores. Quando não há entendimento nem aceitação do ministério pastoral, ali está um rebanho frágil e uma igreja frágil. Mas eu quero dizer nessa noite que a Igreja Evangélica Batista de Intermares, esse ministério que está aqui, valoriza o ministério pastoral, valoriza os seus pastores e espera que os seus pastores correspondam ao chamado divino para cuidar de vidas. Porque você, antes de ser minha ovelha, ou ovelha do pastor Wellington, ou ovelha do pastor Davi, você é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. E Ele espera que os pastores cuidem bem do seu rebanho. Quem entendeu? Por isso Paulo vai dizer isso, escrevendo a Timóteo, que era um jovem pastor. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, ele vai dizer: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, que é a mesma coisa de pastor, deseja uma nobre função. Eu não sei se os textos vão sair na tela. Vão sair? Muito bem. Em outra versão diz assim: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Você pode repetir comigo? A excelência do ministério pastoral. Por favor. A excelência do ministério pastoral. Todos juntos agora. O privilégio do ministério pastoral. Ser pastor é um privilégio. Nenhum de nós merecia a chamada divina. E o privilégio de cooperar com Deus no pastoreio do seu povo. Não foram aos anjos que foram dadas essas funções, apesar dos anjos muito desejarem isso. Mas pela infinita graça de Deus, Ele nos escolheu e nos provisionou para o ministério que hoje exercemos. E quando nós falamos ministério pastoral, hoje nós temos uma compreensão mais lata, uma compreensão mais ampla do ministério pastoral. Nessa igreja, por exemplo, nós somos uma igreja em células. E os líderes de células estão incluídos nessa palavra, porque eles cuidam também de um pequeno rebanho dentro de um rebanho maior. Por isso, querido líder de célula, você também é um pastor. E para tanto, essa palavra vai direto ao seu coração. Também me refiro aos pastores presentes. O privilégio é muito grande, porque os anjos, diz a palavra, que atentaram para o ministério, mas não foram a eles confiados este ministério, mas sim aos homens. No entanto, o ministério pastoral tem uma grande responsabilidade. O ministério pastoral envolve uma enorme responsabilidade diante de Deus, que nos chamou em Cristo, que diante da igreja que servimos, diante da sociedade humana que espera sejamos exemplo de verdadeiros cristãos. Por isso, Paulo continua sua exortação. Diante da grande responsabilidade que nós temos aqui em Campina Grande, Paulo vai dizer, verso 2, do capítulo em que nós estamos estudando:
É necessário, pois, que o bispo, que o pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. O pastor não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Na verdade, queridos, não são as glórias desse mundo, não são as riquezas materiais ou a notoriedade que nos fascinam, que deve atrair o nosso coração, mas sim o cumprimento da nossa missão. O chamado pastoral envolve uma grande responsabilidade, e não pode ser por coisas materiais que um homem esteja disposto a ser pastor, que uma mulher esteja disposta ao pastorado. Não, absolutamente não, porque nós lidamos com coisas eternas. Por isso, Paulo vai dizer, não seja glória, para que num dia você possa entregar o bastão ao supremo pastor das nossas almas, dizendo a ele, fui fiel no pouco, sobre o muito o Senhor me colocou. E Paulo então vai dizer, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. De agora por diante está-me reservada a coroa da justiça. Uma das responsabilidades do ministério pastoral é pregar a palavra. Devemos pregar a palavra, e Paulo diz a Timóteo, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Prega a palavra, pregue unicamente a palavra, não aquilo que os crentes querem ouvir, não aquilo que a sociedade querem ouvir, mas o que eles precisam ouvir. Os homens precisam ouvir a genuína palavra de Deus, e o pastor deve ser um homem livre no Espírito de Deus, para pregar somente aquilo que o Espírito conduzia a pregar, baseado unicamente nas Escrituras Sagradas. Esta igreja, ela não tem outro livro, ela não se baseia em nenhum outro documento que se faça base para a nossa fé. Somente a palavra de Deus é para nós a viva palavra de Deus, palavra diretamente do coração de Deus para o coração do homem, para trazer salvação a todo o que crê. Quando pregamos a palavra, sabe o que acontece num ambiente como esse? A palavra pregada fielmente, o Espírito Santo, ele toma a palavra e aplica essa palavra no coração do ouvinte. Muitas vezes o pregador nem sabe que está ministrando, às vezes ele nem sabe que está alcançando algum coração, mas isso é obra do Espírito Santo do Senhor, e ele vai restaurando personalidades, vai trazendo luz quem está nas trevas, vida e esperança no mundo de trevas, ele vai fortalecendo, curando e trazendo alimento à alma faminta. Quando se prega a palavra, se corrige, se disciplina, se soergue, consola, forma indivíduos, dá justa e fraterna noção de relacionamento mútuo, promove conversões de pais aos filhos, de filhos aos pais, e promove uma sociedade justa no meio aonde a palavra é pregada. Por isso, esta igreja valoriza o ministério pastoral como indispensável ao progresso da igreja local. É importante que o pastor pregue a palavra, e exclusivamente a palavra. A outra função do ministério pastoral é apacentar o rebanho. Isso implica em, primeiramente, amar. Sem amor, logo as ovelhas percebem puro profissionalismo. O pastor, ele tem que se esmerar no pastorado. Ele sofre por isso, mas quando Jesus chamou Pedro
Quando Jesus chamou Pedro, depois de Jesus ressuscitado, Pedro havia negado Jesus. Então Jesus chama Pedro no canto e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes o que eu fiz. Ele diz assim: apacenta os meus rebanhos. Pedro, tu me amas? Segunda vez: Senhor, tu sabes tudo. Ele disse: apacente os meus rebanhos. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro, apacente o meu rebanho. Sabe por quê? Jesus havia conquistado na cruz do Calvário a minha vida e a sua vida, e agora ele ia partir para a glória, e ele ia deixar os seus cordeirinhos, e ele queria saber, ter certeza de que somente um homem que ame a Jesus possa cuidar das ovelhas de Jesus. Para o ministério pastoral, primeiramente, um pastor tem que ser apaixonado por Jesus. Jesus tem que ter conquistado o seu coração, e então ele vai cuidar do rebanho do Senhor Jesus com carinho e amor, não por dinheiro, não por glória humana, mas unicamente porque ele sabe que esse rebanho não é dele, esse rebanho é do Senhor Jesus Cristo. Mas no ministério pastoral exige também, tem as exigências. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, no 2 Timóteo, perdão, e eu quero que, por gentileza, seja acompanhada aí no telão. Capítulo 4, verso 1, Paulo vai incentivar, vai enfatizar essa questão da pregação. E ele diz assim, olha o zelo de Paulo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, por seu reino, eu o exorto solenemente. Verso 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. O pastor tem que buscar esse equilíbrio de viver a vida de pregador com todas as limitações que a vida lhe impõe. Um pastor, quando está aqui em cima, ele não se torna super-homem, ele não se torna super-crente. Paulo está dizendo, Paulo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Ele está dizendo, quando você estiver com saúde, pregue a palavra. Quando você estiver sem saúde, pregue a palavra. Quando você estiver animado, pregue a palavra. Quando estiver desanimado, pregue a palavra em todo tempo. Em todo tempo, porque você foi chamado para ser um arauto da verdade. E eu quero dizer, todos aqueles que se encontraram e se encontram em Cristo Jesus, são chamados também a serem um pregador da palavra de Deus. Porque o mundo está precisando de ouvir a palavra de Deus. Por isso, pregar a palavra é a função básica do pastor. Mas as exigências do pastor, Paulo vai relatar a partir do verso 5. Diz o verso 5 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ser sóbrio em tudo. Eu quero chamar a atenção da igreja, especialmente desse rebanho dos membros. A recomendação de Paulo para o pastor. E eu gostaria que vocês olhassem para os pastores dessa igreja, por essa ótica. Ser sóbrio em tudo. Pastor Wellington, pastor Davi, líderes de células, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Somos cooperadores da obra dele. Nem tudo o pastor pode fazer. Muitas canseiras do ministério provêm do pensamento falso de que o pastor pode fazer todas as coisas. O pastor lhe prega a palavra, e o pastor lhe ora pelas ovelhas, mas nem sempre as coisas vão acontecer como a gente imagina. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra é de Deus. Diga comigo, a obra é de Deus. E sabe por que não acontecem algumas coisas? Primeiro, porque Deus é soberano, faz quando quer e na hora que quer. Depois, Deus pode estar tratando com a sua vida. Você talvez esteja num deserto.
Pastor nenhum vai tirar você do deserto. Ele vai velar pelas suas almas, orando por você para que Satanás não tome ocasião na sua vida. Mas só no tempo de Deus você vai sair do deserto. Por isso o pastor tem que ser moderado. Ele tem que entender, no dia que ele pôr as mãos e ninguém for curado, mesmo assim, ele vai continuar impondo as mãos para que os enfermos sejam curados. Nem tudo o pastor vai fazer pela sua vida. Sabe por que também a terceira causa? Porque talvez você esteja em rebeldia. Talvez você esteja desalinhado com a palavra de Deus. E você quer que o pastor resolva por você. Que o pastor ore por você. Faça por você. Mas Deus está lhe convocando a assumir o seu papel de filho de Deus. E se apresentar diante do trono da graça. E receber dele graça e misericórdia no tempo oportuno. O pastor não é o super-homem, o pastor não é o Espírito Santo, é um vaso escolhido por Deus, como eu e você, para fazer a obra dele, mas ele, Deus, é quem é soberano. Quem entendeu? Quem entendeu? Muitas vezes, queridos, o ministério pastoral traz fadiga, porque se a igreja vai bem, ninguém diz nada, mas se vai mal, cadê o pastor que não vê? A obra é de Deus. Tem coisas que o pastor só pode fazer isso: entrar no quarto, fechar a porta e chorar aos pés do Senhor, porque dele é que vem o refúgio, a fortaleza e o socorro bem presente. Assim é na vida do pastor, assim é na vida do rebanho. O pastor é um homem como eu e como você. Nós somos de carne e osso, mas vasos escolhidos. Se deixarmos, ele nos enche para fazer a obra que ele quer fazer. Ser sóbrio em tudo. Pastor Davi, pastor Wellington, líder de célula, líderes. Ser moderado. Entenda que algumas coisas não nos cabem, não nos dá. Nós somos limitados, nós temos fome, padecemos de insônia, ou de muito sono, de pouca fome, ou de muita fome, adoecemos, temos gripe, temos isso, mas nós sabemos que a nossa dependência, ela vem do Senhor. Essa igreja, essa palavra é para que nesse início de ministério pastoral, essa igreja não tenha o ministério pastoral como uma coisa falsa. Somos homens de carne e osso, mas que anseiam profundamente andar com Deus e ser exemplo para o rebanho. O mais quem faz é o Espírito Santo do Senhor. As lutas e percalços do ministério acontecem. O pastor é um homem muito atingido pelas setas do maligno. O pastor é muito atingido pelas estratégias de Satanás para esmorecê-lo, para enfraquecê-lo, porque enfraquecendo o pastor, enfraquece o rebanho. E aí eu venho, antes de ler o texto, eu peço, igreja do Senhor Jesus Cristo, orem e velem pelos seus pastores, façam com amor a obra do ministério, juntamente com eles, para que não seja um peso essa obra que Deus confia em suas mãos. Mas o pastor, ele sofre de muitas aflições. No verso 5, você leu aí, seja sóbrio ou moderado em tudo. E logo em seguida, no mesmo verso 5 do capítulo 4, diz: suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu quero que essa igreja saiba, no início desse ministério, que o pastor é um homem de dores, é um homem que absorve muito o sofrimento, e por isso mesmo, ele é recompensado com o amor dos irmãos. Quem diz amém? Quem entendeu? Há muitas coisas que acontecem, e eu gostaria de falar um pouco da vida de Paulo nesses momentos finais. Nesse capítulo 4, verso 9, Paulo vai revelar como o coração de um pastor, ele é igual ao seu. Paulo estava já no fim do seu ministério, quando escreveu a segunda carta a Timóteo, e ele diz no verso
9, ele vai esboçar aqui aquelas coisas de um homem como qualquer outro. Ele diz: procura vir logo ao meu encontro. Falando a Timóteo, Paulo está dizendo: Timóteo, venha ver-me logo. Verso 10 em diante: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente era o nome de outro irmão, foi para a Galácia. E Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga com você Marcos, ele me é útil para o ministério. E ele começa então discorrendo. Ele vai dizendo no verso 14 que um tal de Alexandre, o ferreiro, causou-lhe muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele. No verso 16, ele vai dizer: na minha primeira defesa, Paulo estava preso em Roma. Ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. E no verso 17, Paulo vai dizer: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, nesse momento aqui em Roma, apesar de ser Paulo, o grande Paulo, eu estou aqui sentindo saudade, ou eu estou sentindo a ausência de um abraço. Eu falo para esta igreja: preste atenção aos seus pastores, porque eles também carregam essa necessidade de serem abraçados, e não somente de abraçar. Paulo vai descrevendo que houve ali muitos abandonos. Demas era uma ovelha de Paulo e foi citada em outra carta por Paulo. Ele está dizendo: olha, Lucas, ô Timóteo, deixa eu dizer uma coisa. Demas, amando esse presente mundo, foi embora. Sabe o que isso significa? Por que isso está registrado? Para dizer que uma das coisas que mais traz dor ao coração de um pastor é quando uma ovelha do rebanho se desgarra e vai para o mundo. Isso dói no pastor. Ninguém pode, só o Espírito pode consolar. E Paulo está dizendo: Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. O pastor também sente abandono, e ele vai então descrevendo que Tito foi embora para Dalmácia. Só Lucas está comigo. O pastor, ele passa por esses momentos de solidão, de dor, de angústia, mas tem uma coisa, ele vai dizer mais adiante no verso 17. Antes ele diz assim: quando eu fui perante o tribunal de César, ninguém esteve comigo. Mas no verso 17, ele vai dizer uma coisa que é o conforto de todo crente em Jesus Cristo. O verso 17 está aí, você pode ler comigo todos juntos. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Aleluia. Diga: Ele não me abandona. Ele não me abandona. Paulo está dizendo: me abandonaram, não estiveram comigo, um foi para lá, outro foi para cá, mas Ele é fiel, Ele que chamou, não me abandona. Glória a Deus, essa é a certeza que nós temos, que mesmo se não tiver reconhecimento de homens, se você tem um chamado de Deus, você lidera um ministério, você está liderando célula, você é um pastor, você está lutando pela sua casa, a sua família, eu quero dizer, muitos podem lhe abandonar, mas o Senhor permanece ao nosso lado. E mais do que isso, o verso 17 continua: Ele me deu forças. Diga: Ele é aquele que me fortalece. Ele me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E então Paulo termina dizendo: eu fui liberto da boca do leão. Quem espera no Senhor renovarão suas forças,
voarão alto como águias e não se cansarão. E o Senhor os livrará sempre da boca do leão. A boca do leão significa a boca do nosso inimigo, o arqui-inimigo de Deus. Mas Deus está sempre pronto, de olhos atentos àqueles que lhe servem fielmente. E Paulo então vai encerrando sua saudação final, vai encerrando sua palavra a Timóteo, e no verso 18 ele diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém, amém, amém. Aquele que chama é fiel. Diga comigo, aquele que chama é fiel. Queridos, é com alegria nessa noite que nós podemos ver que o Senhor continua trabalhando na terra pela igreja de Jesus Cristo. Como? Levantando homens e mulheres vocacionados por Deus para a obra do ministério. Uma igreja foi constituída para ser formada de rebanho e pastor. Pastor, como diz Paulo, que deseja, que almeja uma excelente obra. Pastor, que vive para ser um exemplo para o rebanho. Apesar de ser um como qualquer outro, mas ele luta por ser um exemplo para o rebanho. Para que você, tendo um testemunho vivo, possa permanecer firme no chamado celestial que Deus um dia deu a você. Nessa noite, nós queremos declarar para essa igreja que Deus tem levantado pastores segundo o coração dele para conduzir este rebanho. O que nós esperamos é que vocês entendam nesses textos que Paulo falou de solidão, de sofrimento, de sentir a falta dos amigos mais próximos, que esse ministério ele é feito num conjunto de forças entre rebanho e pastores. Cuidem dos seus pastores. Sejam um braço amigo para os seus pastores. Porque com certeza esses homens estarão velando pelas suas vidas, em oração, em leitura da palavra, se esmerando no estudo da palavra para pregar a palavra, para que o rebanho seja alimentado e vocês possam ser conduzidos nessa vida em vitória, porque recebem do seu pastor alimento sólido. A igreja, ela é composta dessa dupla responsabilidade do pastor de pregar a palavra, de pastorear em amor e ser exemplo para o rebanho, mas do rebanho que ama, que sustenta, que se importa com os seus pastores. Assim, a igreja de Jesus Cristo, ela é edificada, ela é fortalecida e a obra dele é realizada plenamente aqui na terra. A igreja é um lugar onde nós precisamos de pastores que trabalhem como um pai de família, trabalha num lar sólido. Imagine você uma casa onde aquele homem, aquele pai de família, ele é firme com relação ao seu amor pela sua esposa, ao seu amor pelos filhos. Aqueles filhos chegam depois da escola, ou até do trabalho como adultos, ou como criança, eles voltam para casa e se sentem seguros. Assim deve ser o ministério pastoral numa igreja. A igreja deve ser um local seguro, onde você tenha homens
seguros, que não variam com o tempo, que não entram em modismos, que deixa fragilidade, que deixa frágil a estabilidade daquele lar. Não, a igreja, esta igreja, nós queremos declarar para você, é um lugar de homens sérios, que se prega a palavra de Deus, é um lar seguro, para que as nossas crianças, os nossos netos, se criem e tenham segurança de que aqueles que pregam a palavra, vivem a palavra que pregam. Por isso, eu tenho e fico confortável em apresentar nessa noite o pastor Wellington, por ser um homem de Deus, um homem da palavra, um crente, um homem que tem uma família estruturada e que tem um chamado definido pelo Senhor. Agradeço a Deus porque Ele levantou um pastor jovem nessa igreja, que tem uma fé sólida, uma fé firme, que tem um lar firme. Esses homens estarão à frente desse trabalho para fazer a obra do ministério, entendendo que um dia eles e nós vamos apresentar a vida de vocês diante do Supremo Pastor das nossas almas. Eu quero chamar nesse momento pastor Wellington. A equipe de louvor pode vir também. Quero chamar a Leninha, sim, a família. Acho que aqui fica melhor. Pastor Wellington, eu vou pedir para a igreja estar de pé nesse momento. Eu sei que para a Leninha não vai ser possível, mas se for possível, Bruna pega Isaac. Se ela pudesse ajoelhar, possível, Leninha? Eu peço que a igreja nesse momento estenda suas mãos. Nós estaremos agora apresentando a vida do pastor Wellington, assumindo nessa noite o pastorado dessa igreja, como igreja evangélica batista de Intermares, como pastor representante daquele rebanho, e a igreja local. Nós estamos declarando nessa noite que recebemos o pastor Wellington, Leninha e sua família como obreiros enviados por Deus, pastor segundo o coração de Deus, para estar à frente desse ministério, juntamente com os líderes dessa igreja. Pai, em nome de Jesus, nós estamos apresentando ao Senhor agora, Pai, a vida do teu servo, pastor Wellington, sua esposa, sua família, este homem que o Senhor reservou, desde o ventre da sua mãe, o Senhor reservou para uma obra específica, e aprove o Senhor, nos últimos anos, inclinar o coração dele e o nosso, para fazermos essa aliança, que nessa noite se vê. Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor confirme, Senhor, o ministério do teu filho nesta igreja, que ele seja próspero, abençoado, que o Espírito do Senhor o guie, que o Senhor possa dirigir seu coração, a sua mente, que todos os passos, Senhor, que ele der na vida pessoal e familiar aqui em Campina Grande, e como pastor da igreja, ele possa ser em todas as coisas dirigido, conduzido, guiado pelo Santo Espírito do Senhor. Assim nós o abençoamos e o recebemos nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Vou pedir para a igreja aplaudir. Amém. Temos uma adoração. Temos uma adoração. Eu acho que cabe uma adoração logo em seguida. Pastor Wellington vai estar dando uma palavra
e fazendo a oração final, o encerramento. Eu quero dizer, pastor Wellington, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui, Leninha, família, em Campina Grande. Como nós conhecemos pastor Wellington? Em 2012, eu estava fazendo o Moriá, lá em Belo Horizonte, e eu estava com os pastores comigo, auxiliares, no quarto, e a gente passa 4 dias fazendo, e os pastores roncavam muito, e falavam muito, e conversavam muito. Eu queria dormir já de madrugada, e eu cheguei, olhei para o pastor Wellington com um coração bom que ele tem, é um homem amoroso. Eu fui junto dele e disse: pastor, me arranje um colchão e me faça dormir em qualquer outro lugar aí, no chão, por favor. Pastor Wellington depois chegou com um colchão lá, disse: consegui um colchão para o senhor. E ali foi uma bênção, porque aquela noite eu dormi como criança. E foi naquele Moriá que nós passamos a nos conhecer. E aí ele veio várias vezes aqui, e eu quero dizer que é com alegria que nós recebemos, porque não é nenhum pastor estranho, não é nenhum colega de ministério estranho. Nós já conhecemos sua índole. É um homem amoroso, é um homem dado, um homem muito pacato e cheio do Espírito Santo. E sua esposa, que também nós conhecemos em 2013, foi isso? Aqui, veio passar um tempo aqui também de férias, e assim Deus foi costurando isso. Aprove a Deus em 2014 implantar essa igreja em Campina Grande, e no coração do Senhor Deus já tinha uma pessoa para estar cuidando. Começou com o pastor Davi, e depois trouxe mais outro pastor, e nós vemos que Deus está confirmando esse ministério nessa cidade para a glória dele. Amém. Nós vamos adorar nesse momento. Eu vou pedir que vocês fiquem aqui, e eu vou passar o microfone para o pastor Wellington. Vamos adorar, e ele vai dar uma palavra e orar, encerrando. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um. Amém. Essa música é para o seu coração. Para ti. Não tenha nenhuma preocupação. O Senhor vai cuidar de todas as coisas. É teu, somente meu, todo trabalho. A obra é dele. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Amém. Glória ao teu nome. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. Quando nós cantamos essa música mais uma vez, eu quero dizer para você, nessa noite fizemos uma exposição de que o pastor é uma pessoa como você, de que ele tem, como Paulo disse, solidão. Demas me abandonou, vem logo comigo, vem ter comigo. O pastor é como você, é um homem de carne e osso, sente as mesmas dificuldades, luta contra a ansiedade. O pastor é um homem ou uma mulher como você, e a nossa dependência está exclusivamente na boa mão do Senhor. Como Paulo disse,
Ele me assistiu e esteve ao meu lado. É Ele que está ao seu lado. É Ele que te ajuda. É Ele que nos fortalece. Por isso, nessa música, eu quero dizer para você nessa canção, receba essa canção como uma palavra de Deus ao seu coração. É Ele que te fortalece. O teu trabalho é descansar em Deus. Isso já foi ministrado muitas vezes ao meu coração. Às vezes, nós queremos ter o controle das coisas e não temos. Deus quer que você largue as coisas, largue as cordas e confie nele, pois o trabalho é dele, e o seu trabalho, e o meu trabalho, o trabalho do pastor Davi, do pastor Wellington, é descansar nele. Por isso, abra sua boca nesse momento, atente para a letra dessa canção. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um seria muito para ti. Somente um. É meu, somente meu, todo. É Deus que está dizendo para você. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Pastor Wellington, com a palavra. Pode sentar, a igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz de Jesus, amém, queridos? Amém. Amados, é um prazer, uma honra e uma grande satisfação e gratidão ao Senhor podemos estar aqui nesta noite, crendo no propósito de Deus, em tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas aqui neste lugar. Mas antes de continuar o que eu estou dizendo, eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, que encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 24. Paulo é um dos homens que mais admiro na Bíblia, fora Jesus, Moisés e Paulo, pelo amor a Deus e pelo zelo pela palavra de Deus. E aqui Paulo deixa uma palavra muito forte, muito importante, demonstrando este amor e este zelo pelo Senhor e pela sua palavra. Quando em Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo diz assim: todavia, não me importo, nem considero a vida de um valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou, que é de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Nosso amado pastor compartilhou sobre esse chamado, mas nessa noite eu quero renovar algumas alianças. Primeira, renovar a minha aliança de amor, fidelidade e honra a Deus, porque só estamos aqui, queridos, por causa do amor de Deus. Ai de nós se não fosse este amor, se não fosse esse Deus que nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por nós. Ninguém está aqui simplesmente porque seria um culto onde o pastor seria apresentado, onde seria um culto festivo. Cada um de vocês que estão aqui, estão porque Deus trouxe. E eu te convido juntamente comigo a renovar essa aliança de amor, de fidelidade e de submissão a esse Deus. Porque sem isso, queridos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Podemos até caminhar algumas léguas,
Hoje, comentando ali numa reunião com o pastor Augusto e o pastor Davi, nós falamos sobre isso. Mas lá na frente, vamos nos dar mal. Porque só Ele é fiel. Só Ele tem o melhor para a sua vida e para a minha vida. Só Ele sabe o que é melhor para nós. E se nós caminharmos nessa fidelidade, nessa aliança e nessa submissão, queridos, vamos viver a plenitude dos sonhos que Ele, como Deus e Pai, tem para cada um de nós. Essa aliança eu renovo com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a qual me separou para o ministério. Segunda aliança que eu quero renovar aqui nessa noite, de amor, de fidelidade, de respeito, é com a minha esposa, são com meus filhos. Porque confiam no meu chamado, no meu ministério. Não é a primeira vez que Deus me leva para algum lugar para fazer a obra dele. E a minha família nunca disse, olha, nós não vamos. Eu quero renovar essa aliança com a minha esposa, a quem amo, respeito, com meus filhos, a minha filha Bruna, que é a que mais tem pagado o preço, porque ainda é jovem, né? Sai daqui, vai para lá e vai para lá, mas nunca chegou e disse, pai, eu não quero ir. O último dia que eu falei com ela, e aí filha, como é que está seu coração? Ela disse, pai, olha, não está fácil não, mas eu sei que vai ser o melhor de Deus. De uma filha que vocês não conheceram porque ficou lá 23 anos, tivemos que deixá-la. Quando conversei com ela, ela disse, pai, é o seu chamado, é o seu ministério, vá em paz, Deus cuida de mim. Amados, vele pela sua família, ame, respeite, cuide, porque fora a salvação, para mim, é o melhor presente que Deus deu a um homem, a uma mulher, a um ser humano. Chama-se família. Não permita que o inimigo te engane para que você quebre essa aliança a qual Deus te confiou, quando Ele te confiou uma família. Terceira aliança que eu quero firmar, essa eu não vou renovar porque ainda não é feita, eu quero fazer. É com o pastor Davi, o amor, respeito e confiança para caminharmos juntos, e com o pastor Augusto, além de amor, respeito e confiança, a minha submissão, porque aprendi isso com os líderes que caminhei. Tenho um grande amor e um grande exemplo deles. O pastor Márcio Valadão, que é o pastor titular da Igreja Batista da Lagoinha, e pastor Ezenete, que foi minha líder por 7 anos, nos ensinou muito sobre isso. A honra de Deus, as bênçãos de Deus, segue a obediência. Se uma coisa que a palavra nos ensina é a obediência às autoridades confiada por Deus sobre a nossa vida. Eu quero fazer essa aliança com os dois, dedicando o meu amor, a minha fidelidade, o meu respeito, e o pastor Augusto a minha submissão. Confio a minha vida, a minha família, debaixo da sua autoridade, debaixo da sua cobertura, porque eu tenho certeza que estou aqui com a minha família em direção de Deus, e a bênção de Deus, e a sequência da bênção de Deus está através da vida deste pastor, a qual vou dedicar amor, respeito, fidelidade e honra, e Davi, a qual vamos caminhar juntos, e eu tenho certeza que Deus fará maravilhas neste lugar através das nossas vidas, para a glória e honra do santo nome dEle. E diante dessa palavra, eu não posso deixar de firmar e confirmar a minha aliança de fidelidade a essa palavra. Quem esteve aqui quarta-feira no Tadel, entende o que eu vou dizer agora. A fidelidade a essa palavra. Porque toda a verdade, tudo que precisamos para a nossa vida, está nesta palavra. Por isso, faça esta aliança, não de ler essa palavra. Muitos têm lido a Bíblia,
Muitos conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Deus dizendo: leia a palavra. Mas você vai encontrar Deus dizendo: medite nela dia e de noite. Há uma grande diferença em ler e meditar. Ler, você pode ler como ler um livro. Agora, meditar, você vai trazer esta palavra para a sua vida, para a edificação, para a transformação, para a correção, para a cura e para tudo aquilo que Deus tem para nós, através desta palavra. Deus chega a mandar a gente comer esta palavra. Firme a sua aliança. Eu não sei como está o seu devocional, a sua vida de aliança com essa verdade. Se estiver em falha, queridos, como o pastor disse, olha, às vezes algo pode estar acontecendo na sua vida, e nós vamos orar e Deus não vai fazer, e pode ser uma quebra de princípio com essa verdade, com a palavra de Deus, a qual Deus chamou todos nós para meditarmos, para comermos e para vivermos esta palavra. E a outra aliança que eu tenho que fazer é com a igreja, através do chamado que já pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, há 19 anos nós temos caminhado, que é o chamado pastoral. Eu selo com a igreja aliança de pastorear, de orar pela vida de vocês, de estar diante do Pai, clamando por amor a cada um de vocês. Como o pastor disse, nós somos super-homens, somos falhos, somos seres humanos, podemos falhar, mas sabemos também que podemos, como pastores ao qual o Senhor confiou o chamado e o ministério, estar diante do Pai chorando, orando, para que o Pai abençoe a sua vida. Por isso é importante você entender sobre submissão e autoridade. Saiba disso. A partir de hoje, você sempre terá 2 homens que são falhos, não são perfeitos. E se um dia eu chegar à perfeição, vocês vão ter que pegar o celular e ligar para minha esposa e dizer: olha, pastor Wellington morreu. Nós temos uma perfeição para chegar, não aos olhos dos homens, aos olhos de Deus. E quando chegarmos a essa perfeição, Deus fala: sai dessa terra porque ela não te pertence mais, senão você se contamina. Lutamos com zelo, com o Senhor, com a palavra, para alcançar essa perfeição. Mas uma coisa, de todo o coração, diante de Deus, que me conhece e me confiou esse ministério, o amor pastoral estará sobre a vida de vocês. A intercessão pastoral estará sobre a vida de vocês. E no que nós pudermos, e naquilo que for o propósito de Deus, através da nossa vida, para a vida de vocês, faremos o possível. E como diz Paulo, se necessário for, entregar a nossa vida para cumprir o chamado e o ministério que Deus nos confiou. Pregar o Evangelho, dar testemunho da verdade, do Evangelho, da graça de Deus, mas trazendo para essa igreja a verdade que está contida na palavra de Deus. Amém, amados? Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e colocar diante do Pai aquilo que talvez você vem pedindo a Ele, veio a esse culto dizendo: Pai, fala comigo. O Senhor sabe que eu preciso dessa cura, dessa resposta.
E eu quero orar, encerrando este culto, mas ministrando a bênção, a resposta, o agir de Deus, o mover de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, antes de mais nada nós queremos te adorar, te louvar, te glorificar, te exaltar, bendizer o teu santo nome e te agradecer, papai, por esta noite, por essa oportunidade e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, está fazendo e cremos que continuará fazendo neste lugar, para a glória e honra do santo nome do Senhor. E peço agora, Pai, visita os teus filhos, derrama da tua graça, toca. O Senhor sabe o que cada um dos teus filhos precisam. E eu quero selar, Pai, este momento, fechando esta oração, ministrando a bênção do Senhor, a resposta do Senhor, o milagre do Senhor, a provisão do Senhor, a cura do Senhor, e tudo aquilo que o Senhor sabe, porque o Senhor é aquele que esquadrinha pensamentos, sonda o coração e sabe o que cada um dos teus filhos precisam aqui nesta noite. E que seja liberado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai, nós quebramos toda ação das trevas, todo levante das trevas contra a vida dos teus filhos. Se há, Pai, algo armado contra a vida dos teus filhos no mundo espiritual, algo arquitetado pelas trevas, nós quebramos agora, nós cancelamos pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. E pela fé, Pai, eu profetizo a partir de hoje um tempo novo sobre as nossas vidas, um tempo novo sobre este ministério, essa igreja, um tempo novo sobre cada família aqui representada. Em nome de Jesus, nós profetizamos para a glória e honra do santo nome do Senhor e ministramos a bênção do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E crendo nisso pela fé, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos, papai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Levante as suas mãos. Vamos receber a bênção apostólica, a bênção da palavra do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, com a nossa casa, a nossa família, hoje, para todos sempre. E a igreja diz: amém. Amém. Deus abençoe, um beijo no coração de todos. Amém, queridos?